Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 15 de agosto, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 5, versículo 10 e versículos 12 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos no céu os veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um dia especial que nós temos a oportunidade de alimentar da palavra de Deus. Mais uma vez aqui, eu quero louvar e agradecer ao Senhor pelos testemunhos que têm confirmado o que a palavra de Deus faz na nossa vida. O Evangelho de hoje, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então chama uma criança e vai falar da criança. E vai falar de conversão e de nos tornarmos como crianças para entrarmos no reino dos céus. Esse ensinamento do Senhor, ele é muito especial. Porque quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele nos criou parecido com Ele. Assim como as pessoas dizem que um filho se parece com os pais, assim é o desejo de Deus para todos nós, que sejamos semelhantes a Ele. Mas infelizmente, à medida que o homem cresce, muitos se distanciam do seu Criador e Senhor. E com isso, os homens vão esquecendo quem é Deus. E aos poucos, vão perdendo essa identidade, a identidade de filhos de Deus. É por isso que o Evangelho, ele vai nos trazer essas duas direções: conversão e confiança absoluta no Senhor. Nós já meditamos muitas vezes. O Senhor já colocou no meu coração para falar muitas vezes que Ele não desiste de nós, não é verdade? Mas será que nós já nos convencemos disso? É por isso, irmãs e irmãos, que hoje o Senhor nos chama mais uma vez à conversão. Se nós queremos o reino dos céus, nós precisamos passar por esse processo de conversão. Conversão é voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, dos braços e do coração do nosso Pai. Converter é voltar ao início. É a oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar a nossa história, de nascer de novo, de sermos
restaurados à imagem e semelhança do Senhor. Foi por isso que um dia Jesus falou com Nicodemos: quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E é justamente nesse nascer de novo que o Senhor nos fala que precisamos nos tornar como crianças. É por isso que ele falou com os discípulos que eles precisariam se tornar como crianças para entrar no reino dos céus. E é maravilhoso nós entendermos isso, irmãos e irmãs. E aqui eu quero deixar uma palavra. Nós católicos precisamos entender essa verdade. A igreja, ela não rejeita ninguém. A igreja acolhe a todos da maneira que a pessoa está. Mas a igreja e o Senhor vem nos chamar a ir do jeito que nós estamos. Mas quando nós começamos esse caminho de ir ao seu encontro, esse caminho de conversão, o Senhor, Ele vai trabalhar no nosso coração para nós não sermos mais as mesmas pessoas. Então a igreja, estar na igreja, tem que provocar em nós essa mudança de vida. Essa mudança desse estado de pecado para um estado de santificação. E é maravilhoso nós entendermos o que o Senhor vai nos falar. Uma vez eu estava lendo a pregação de um sacerdote e ele dizia assim: quando nós tomamos a atitude de ouvir o Senhor e começar esse processo de conversão, esse processo passa pelo novo nascimento e pela necessidade de nos tornarmos como crianças diante do Senhor. Mas o que é ser criança para entrar no reino dos céus? Ser criança para Deus é ser dependente exclusivamente dEle, é estar com Ele, porque nós o amamos, é ser puro de coração como é uma criança, é ter o Senhor como aquele que nós confiamos plenamente, porque nós sabemos que Ele sempre estará conosco, que Ele nos protegerá e que quando nós cairmos, Ele vai nos estender a mão. Domingo, nós comemoramos o Dia dos Pais. Essa é uma data comercial. Mas eu costumo dizer que essas datas, o Dia dos Pais, Dia das Mães, são datas muito importantes. E essa semana, nós vivemos na igreja a Semana Nacional da Família. Essas datas são importantes porque nos dão a oportunidade de renovar os laços familiares. Oportunidade dos filhos pedirem perdão aos pais. Oportunidade dos pais se sentirem amados. No Dia dos Pais, por exemplo, quantos filhos abrem o coração e falam com o pai de coisas que há muito tempo eles não falavam. Quantos pais ficam esperando o Dia dos Pais para ouvir dos seus filhos: eu te amo. Quantos filhos conversando com seus pais nesse dia recordam de quando eram crianças. E através dessas recordações é que muitos filhos fazem uma reavaliação de suas vidas e da relação com seus pais de quando eram crianças. E eles depositavam totalmente a confiança no pai. Não é à toa que, na maioria das postagens e redes sociais do Dia dos Pais, os filhos colocam a figura de um pai herói. Porque num determinado momento da vida, esse pai foi sim um herói que o filho admirava. Então, hoje o Senhor nos chama à conversão. Nos chama a voltar a ser crianças. A voltar ao primeiro amor. Voltar à inocência de pular nos braços do Pai, sabendo que Ele não vai nos deixar cair.
Eu creio que a maioria dos filhos fizeram isso quando eram crianças. Iam correndo e pulavam, porque tinham a certeza que o papai iria segurar e não os deixaria cair. Nós precisamos voltar a ser crianças. Aquelas crianças que, para chamar a atenção do seu pai, começavam a chorar. Nós precisamos voltar a ser criança, para depender de Deus e atraí-lo através da nossa oração, das nossas lágrimas, sabendo que Ele não vai tardar em nos socorrer. Nós precisamos voltar a ser crianças para Deus, para ter a certeza que quando nós cairmos, Ele vai estender as suas mãos. Ele vai nos levantar. E se estivermos feridos, Ele vai cuidar das nossas feridas. Um grande erro dos filhos de Deus é agir como o filho pródigo, que tinha tudo, mas desprezou tudo para viver uma vida longe do seu pai, procurando uma falsa liberdade. E é assim, infelizmente, que muitos de nós, como filhos de Deus, agimos quando nos tornamos adultos, quando achamos que não dependemos mais de Deus, que podemos resolver tudo sozinhos, que Deus já não nos faz mais falta, que Deus já não é mais a nossa referência, que Deus já não é mais o nosso Senhor, que Deus já não é mais o nosso herói. Mas esse Pai nos ama tanto, que Ele não desiste de nós. E Ele envia então Jesus para ser o nosso caminho de volta para casa. Olha que maravilha que o Senhor nos fala no Evangelho de hoje. Versículos 12, 13 e 14. Se um homem tem 100 ovelhas, e uma delas se perde, ele não deixa as 99 nas montanhas, e vai procurar aquela que se perdeu? E quando a encontra, fica mais feliz do que com as 99 que não se perderam. Assim o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum dos seus pequeninos. Minha irmã e meu irmão, esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. O Senhor que não se contenta somente com as 99 ovelhas que já estão com Ele, mas Ele vai em busca da ovelha perdida, do seu pequenino que se afastou do rebanho. Pois para Deus nós não somos um número e não somos mais um na multidão. Para Deus nós somos únicos, exclusivos. E Ele deseja que todos, sem exceção, estejam para sempre com Ele e vivam na eternidade no reino dos céus. Jesus veio para nos levar de volta para o Pai. E é por isso que todos os dias Ele bate na porta do nosso coração e nos chama para a conversão, nos chama para voltar para Ele, porque somente nele nós somos felizes de verdade. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, o Senhor nos chama a entender isso. Se nós queremos o reino dos céus, nós devemos voltar para Deus. Nós devemos voltar. Então volta. Volta para Deus. Volta a ser como uma criança. Não tenha medo de depender de Deus. Volta. Pega esse caminho. Abraça o Senhor. Estende a mão para Ele e deixa Ele te levar de volta. Porque a maior experiência que nós podemos viver é como aquele filho pródigo viveu. Quando ele cai em si e ele vê o erro que ele cometeu e ele toma a decisão de voltar. Nós podemos cair, nós podemos desviar do caminho, mas devemos lembrar todos os dias que o Senhor, Ele nos quer de volta. O Senhor quer cada um de nós de volta para Ele.
É por isso que nesse caminho nós passamos por esse processo, primeiro de conversão e depois nesse processo de ser criança, porque sendo criança diante de Deus é que Ele vai trabalhar em nós. Sendo crianças diante do Senhor é que nós vamos viver o melhor momento da nossa vida, quando nós confiamos nele como nosso Pai, como nosso protetor, como nosso guardador, como aquele que deseja o melhor para cada um de nós. E Ele, como nosso Pai, se alegra quando nós, seus filhos, olhamos para Ele com esse olhar de amor, com esse olhar de gratidão, com esse olhar de dependência. Quando nós temos Ele no nosso coração, o Pai se agrada, o Pai se alegra, quando nós, na sua presença, agimos como filhos, como crianças. Há quanto tempo, meu irmão e minha irmã, você não chama Deus de Pai? Quanto tempo você não conversa com Ele? Quando nos tornamos adultos, nós ficamos com medo de falar para o nosso Pai aquilo que nós estamos sentindo, com medo do castigo e da repreensão. Mas quando somos crianças, nós não temos medo de chorar, nós não temos medo de correr para o seu colo, nós não temos medo de pedir abraço. Então volta a ser criança, porque o Pai, Ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para cuidar de você. Ele está pronto para cuidar de cada um de nós. Que através dessa palavra, o nosso coração se volte a essa atitude de criança e nos deixemos ser embalados pelo amor do nosso Deus, do nosso Pai, daquele que é o Senhor da nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje eu me coloco, Senhor, na sua presença. Eu quero voltar a ser criança, Senhor. Eu quero voltar a ter a coragem de depender do Senhor, de te amar pelo que o Senhor é, de ter alegria e orgulho de chamá-lo de Pai. Senhor, hoje eu entrego a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã, e que possamos pela fé, mais uma vez, estender as mãos, Senhor, pedir ao Senhor para nos levantar e recomeçar esse processo de voltar ao início, de voltar ao primeiro amor, de voltar à conversão, de voltar para os seus braços, Senhor. Hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar tocando no coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, e que possamos nos humilhar, que possamos desejar ardentemente sermos crianças mais uma vez, sabendo que o Senhor vai nos tratar como filhos e o Senhor vai estar sempre disposto a nos abraçar, a nos segurar pela mão e cuidar das nossas feridas. E que hoje, Senhor, possamos chamá-lo de meu Pai, de meu Paizinho, que possamos querer o seu colo, que cura, que liberta e que restaura. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.